Por favor, nos ajude deixando seu gostei no vídeo. Os delatores da JIF, Joesley Batista e Ricardo Saldi, já estão presos em Brasília. Eles foram transferidos da Polícia Federal em São Paulo no meio da tarde. Endereços deles, do terceiro delator Francisco de Assis e também do ex-procurador Marcelo Miller, foram alvos de buscas e apreensões hoje cedo. Foi uma operação simultânea em 5 endereços. No Rio de Janeiro, às 6 da manhã, os policiais foram ao apartamento do ex-procurador da República, Marcelo Miller. Ficaram lá 1 hora e 40 minutos e saíram levando sacolas com documentos e arquivos de computador. Hoje, o escritório Trench Rossi Watanabe, que não foi objeto de mandado de busca e apreensão, entregou documentos sobre um processo de compliance, de investigação interna feita pelo escritório, que culminou na demissão do ex-procurador Marcelo Miller e de uma advogada do escritório. Os documentos foram solicitados na semana passada pelo procurador Rodrigo Janot, e o escritório se ofereceu para entregar os relatórios espontaneamente. A mansão do empresário Joesley Batista, no elegante bairro do Jardim Europa, também foi alvo da Polícia Federal. Depois de 3 horas de buscas, uma funcionária do Ministério Público Federal deixou a residência sem dar entrevista. Os agentes saíram carregando um malote e algumas pastas. A alguns quilômetros dali, no bairro do Morumbi, policiais federais também fizeram buscas no apartamento de Ricardo Saldi, executivo do grupo JIF. O outro alvo da Operação Boca foi Francisco de Assis e Silva. Os policiais pegaram documentos em 2 endereços do diretor jurídico do grupo. Na casa dele, em Higienópolis, e na sala dele, na sede da JIF. No escritório dele, os agentes recolheram documentos, um laptop e arquivos digitais. Todo o material apreendido durante a operação vai ser analisado em Brasília. A operação de hoje foi um desdobramento da prisão decretada sábado pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, a pedido do procurador-geral Rodrigo Janot. Eles se entregaram ontem, no início da tarde, na sede da Polícia Federal, aqui em São Paulo. Joesley Batista e Ricardo Saldi estavam nervosos quando entraram no prédio. Na hora em que foi levado para a carceragem, Joesley se emocionou. Os dois passaram a noite em celas separadas no 3º andar. Cada cela tem 10 metros quadrados, uma cama de alvenaria com colchão, uma mesa com um banco também feito em cimento, um chuveiro e um vaso sanitário. Às 10h29 da manhã de hoje, os 2 presos saíram em carros separados, escoltados por policiais federais em direção ao aeroporto de Congonhas. Joesley carregava 1/3 nas mãos. O trajeto levou cerca de 30 minutos. Os 2 presos tiveram que esperar até que os policiais trouxessem para o aeroporto todos os documentos apreendidos durante a manhã. Só 3 horas depois é que Joesley Batista e Ricardo Saldi entraram no jato que levou os 2 de São Paulo para Brasília. O avião da Polícia Federal pousou no aeroporto de Brasília às 13h23 da tarde. Trazia Joesley Batista e Ricardo Saldi, além de provas colhidas nas buscas de hoje. Pouco depois das 13h30, os executivos da JIF desembarcaram, acompanhados de policiais federais. Do aeroporto, o comboio seguiu para a Superintendência da Polícia Federal. Às 13h52, Joesley e Saldi entraram na PF. Joesley estava de braços cruzados. Quando os dois desceram dos carros, os manifestantes soltaram fogos de artifício. Eles vão ficar numa cela de 9 metros quadrados, sem janela. Não terão direito a banho de sol. Na superintendência da PF, fica mais fácil para os executivos receberem os advogados e para a polícia ouvi-los em depoimentos. Às 5h30 da tarde, os dois saíram da Polícia Federal e pouco antes das 6 horas chegaram ao IML para o exame de corpo de delito. O pedido de prisão dos 2 executivos e do ex-procurador Marcelo Miller foi feito pelo Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, e divulgado hoje com novos detalhes da investigação. O ministro Luiz Edson Fachin autorizou a prisão dos executivos e negou a de Marcelo Miller. Janot reforça que as gravações feitas no dia 17 de março indicam que o ex-procurador Marcelo Miller agiu ilegalmente para defender os interesses dos executivos da JIF quando ainda era do MP, sem o conhecimento de seus superiores.
O procurador descreve que o escritório de advocacia que contratou Miller para atuar na leniência da JF, uma espécie de delação premiada das empresas, fez uma investigação interna sobre a atuação de Miller no escritório e entregou documentos. Janot cita que há, por exemplo, trocas de e-mails entre Marcelo Miller e o então advogado do mencionado escritório, em época em que ainda ocupava o cargo de procurador da República, com marcações de voos para reuniões, referências a orientações à empresa JF e início de tratativas em benefícios à mencionada empresa. Em um e-mail que o escritório entregou à Procuradoria, a advogada Esther Flesch relata a Marcelo Miller o que já tinha comunicado ao diretor jurídico da JF, Francisco de Assis e Silva. A mensagem trata de honorários para ela e Miller por êxito, em caso de sucesso na assinatura dos acordos de leniência e de delação da JF. No dia 31 de março, quando Marcelo ainda era procurador, Esther Flesch, então sócia do escritório de advocacia, enviou este e-mail. Gostaria de falar com você, especialmente para te explicar algumas adições que fiz. Esther anexa uma mensagem que já tinha enviado ao diretor jurídico da JF, Francisco de Assis e Silva, em que fala sobre honorários por êxito. Este trecho diz: alcançada a etapa de negociação da premiação dos acordos de leniência e colaboração, as partes estabelecerão valor de referência para a aferição do êxito da negociação, conforme critérios aqui estabelecidos. E que o êxito da negociação será aferido pela diferença entre o valor de referência e o valor global de premiação, que abrange o conjunto dos acordos de colaboração premiada e de leniência celebrados no mesmo âmbito de negociação. Marcelo Miller pediu exoneração do Ministério Público em fevereiro, mas ela só começou a valer no dia 5 de abril, o que mostra que ele tratou da negociação com a JF enquanto era procurador. Esther Flesch foi demitida do escritório após a apuração interna que descobriu estes documentos levados ao Ministério Público. Janot diz que tudo indica que, em princípio, Miller teria orientado os colaboradores a escamotear fatos, filtrar informações e ajustar depoimentos e declarações. Tudo isso em nome de terceiros que poderiam estar inseridos no grupo criminoso. O procurador-geral também afirmou que nas conversas que levaram à suspensão dos benefícios, há referências sobre a existência de outras gravações. Entre elas, uma conversa de Saldi com o ex-ministro da Justiça do governo Dilma, José Eduardo Cardoso. No depoimento, Saldi afirma que contou a Miller que gravou Cardoso. Janot reproduziu um trecho do depoimento de Ricardo Saldi, prestado na última quinta-feira na Procuradoria-Geral da República, em que Saldi conta que conversou com Miller sobre as gravações e sobre ajustes em provas. Saldi disse que houve uma briga quando falou para Miller sobre José Eduardo Cardoso. Miller disse que Saldi pararia na cadeia se aquilo, a gravação, fosse verdade, e que iriam para cima dele, Saldi, e de José Eduardo Cardoso. Saldi disse que depois dessa conversa, Marcelo Miller saiu da sala e estava mandando mensagens no celular, que achou isso estranho, o fato de mandar mensagens logo após essa conversa, e que não mostrou a gravação de Cardoso a Miller, apenas mostrou um pendrive. Janot destaca que as gravações não foram entregues aos investigadores e ainda foram levadas para fora do país. Há referências a outras gravações, inclusive uma conversa com José Eduardo Cardoso, que não apenas deixaram de ser entregues ao Ministério Público Federal, como foram levadas ao exterior, em aparente tentativa de ocultação dos arquivos, que reforçam o intento de omitir alguns fatos após a orientação de Marcelo Miller. A suspensão de benefícios da delação dos executivos levou a uma outra medida, essa no âmbito da empresa. O juiz Valisney de Oliveira, da 10ª Vara da Justiça Federal em Brasília, suspendeu parte do acordo de leniência firmado entre a JF e o Ministério Público Federal, que poderia beneficiar outros funcionários e colaboradores em ações criminais. Isso vale até uma decisão definitiva do Supremo sobre a validade da delação premiada dos executivos do grupo. O Supremo Tribunal Federal divulgou hoje as explicações dos executivos da JF, Joesley Batista e Ricardo Saldi. Foi sobre a gravação que eles entregaram à Procuradoria-Geral da República e que acabou levando à prisão deles. No depoimento de Joesley Batista na quinta-feira, os procuradores perguntaram muito sobre a atuação do ex-procurador Marcelo Miller, citado na conversa gravada entre o empresário e o executivo da JF, Ricardo Saldi. Joesley contou que o primeiro contato com Miller foi feito no fim de fevereiro ou começo de março por meio do advogado da empresa, Francisco de Assis e Silva. Joesley disse que nesse primeiro contato não falou de colaboração premiada,
mas nos outros, sim. Joesley disse que os outros encontros em março com Marcelo Miller foram na empresa, a JBS, e que Miller se apresentava como ex-procurador do Rio de Janeiro. Joesley disse que conversou com Marcelo Miller sobre colaboração premiada, como se faz, o procedimento, se funciona ou não, e que Marcelo Miller dizia que tinha saído do Ministério Público Federal e em um mês iria para um escritório grande, que Marcelo Miller dava orientações abstratas sobre colaboração e crimes, tendo servido para entender o processo de colaboração premiada. Já o executivo da JIF, Ricardo Saldi, disse no depoimento que o primeiro encontro com Marcelo Miller foi no dia 8 de março. Nessa data, Miller tinha pedido demissão do cargo de procurador, mas ainda não tinha sido exonerado. Saldi contou que teve dificuldades em fazer os anexos da delação e que por isso procurou novamente Marcelo Miller, que disse que ajudaria, embora não pudesse instruí-lo, que escrevia os anexos e Marcelo Miller passava os olhos, e dizia Francisco de Assis e Silva para analisar o que tinha ou não ato de ofício. Já Joesley disse que nunca recebeu orientação de Marcelo Miller sobre a elaboração dos anexos da colaboração, nem sobre a produção de uma prova específica, e que Marcelo Miller nunca o orientou a gravar alguém para fins de colaboração premiada, nem o presidente Michel Temer. Também disse que nunca pagou nada diretamente a Marcelo Miller. Joesley disse ainda que Marcelo Miller jamais vendeu facilidades por ser do MPF, que Marcelo Miller, inclusive, se referia a algumas pessoas da PGR como ex-colegas, jamais como pessoas que poderiam facilitar alguma coisa. Sobre a suposta conversa com o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, mencionada no áudio, Joesley disse que nunca esteve com ele, nem em lugar público, de modo que não sabe qual é esse contexto. E que nessa data da gravação, que foi a da Operação Carne Fraca, no dia 17 de março, estava no meio da predisposição de colaborador, que assim estava inseguro sobre colaborar. Joesley disse que as menções a Rodrigo Janot são, na verdade, à PGR e ao MPF, e que nunca nem tentou falar com Rodrigo Janot. Joesley disse também que nunca viu mensagens de Rodrigo Janot a Marcelo Miller e que, para ele, Marcelo Miller estava voluntariamente prestando as informações sem nenhum contrato ou pagamento no período de férias entre a saída do MPF e o início do trabalho no escritório de advocacia, que chegou a perguntar a Marcelo Miller se poderiam conversar pelo fato de este ser ex-procurador, se não haveria problema, que sempre teve Marcelo Miller como ex-procurador e que pode assegurar que não teve nenhum benefício nem acerto com Marcelo Miller. Sobre o trecho da gravação em que Joesley disse "nós sabemos que não vamos ser presos", ele explicou que era uma espécie de mantra que repetia para passar credibilidade à família e à equipe dele, e negou que tivesse conseguido algum acerto ilícito para não ser preso. Disse, inclusive, que sabia que poderia ser preso a qualquer momento. Joesley contou que a gravação dele com Ricardo Saldi foi feita por engano. Disse que não gravou Marcelo Miller em nenhuma oportunidade, que acha que não gravou os encontros na PGR, que não entregou nada que não tinha crime, mas admitiu que tem outras gravações ainda não entregues. Uma dessas gravações é com o ex-ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso. Joesley disse, no entanto, que esse material hoje está fora do Brasil porque apenas ele manuseia, que gravou até encontros com amigos e que não sabe a quantidade de áudios que tem, e que a avaliação sobre os áudios serem ou não prova de crime foi apenas dele, Joesley. Sobre a gravação com José Eduardo Cardoso, Joesley disse que não tem nenhum crime. Joesley afirmou que a conversa com Cardoso envolveu a Lava Jato, mas não tinha nada de errado, segundo ele, que queria saber como estava andando a operação, a fim de saber se tinha solução para ele fora da colaboração. Joesley também contou que a menção à palavra escritório na gravação é o escritório de advocacia de Marco Aurélio Carvalho, sócio de José Eduardo Cardoso, que emitia mensalmente notas de R$70 mil ou R$80 mil para contratos fictícios e que parte desse dinheiro iria, segundo Marco Aurélio, para José Eduardo Cardoso, e que esse contrato fictício era para manter boa relação com José Eduardo Cardoso, que Marco Aurélio dizia que o dinheiro chegava a Cardoso, que tratava muito bem Joesley, mas, no entanto, Joesley disse que nunca perguntou se o dinheiro chegava.
Joesley contou também que os políticos com os quais mais falou sobre tudo o que acontecia com a empresa no âmbito da Operação Lava Jato durante os últimos 3 anos foram o senador Ciro Nogueira, do Partido Progressista, o ex-deputado Eduardo Cunha, do PMDB, e o presidente Michel Temer. Joesley admitiu que durante a Lava Jato, até decidir por colaborar, tratou com vários políticos sobre como parar a operação. As explicações de Joesley e outros colaboradores sobre a gravação não convenceram os procuradores, que consideraram os fatos graves e afirmam que Joesley e Saldi foram confusos e evasivos quando tiveram que dar explicações à Procuradoria. Esses depoimentos e as provas encontradas pela Polícia Federal nas buscas de hoje ajudarão Janot a decidir se o acordo da JF será mantido ou se os delatores perderão os benefícios. A defesa de Ricardo Saldi e de Joesley Batista voltou a dizer que os delatores não mentiram nem omitiram informações no processo, que estão cumprindo o acordo e que mantêm total interesse em contribuir com a justiça. O ex-ministro José Eduardo Cardoso disse que o escritório de advocacia dele foi procurado pela JBS em março deste ano, 8 meses depois que saiu do governo, e que participou de um jantar na casa de Joesley Batista para tratar de assuntos profissionais. Cardoso também disse que no encontro não foi tratado nenhum assunto ilícito. Ele negou ainda que tenha falado sobre facilidades para obter sentenças favoráveis para qualquer cliente junto ao Supremo Tribunal Federal. O ex-ministro também disse que o contrato da JBS com o advogado Marco Aurélio nunca foi fictício e que os serviços foram prestados regularmente. A assessoria de Michel Temer declarou que Joesley Batista mente mais uma vez e negou que o presidente tenha conversado com o empresário sobre a Operação Lava Jato. As defesas de Marcelo Miller e do ex-deputado Eduardo Cunha não quiseram se manifestar. E nós não conseguimos contato com o senador Ciro Nogueira. E nós voltamos a falar sobre os depoimentos dos delatores da JF. O advogado Marco Aurélio declarou que sua antiga pessoa jurídica realizou prestação de serviços na área tributária e consultiva, mas negou que esse contrato tenha relação com os atuais sócios e disse ainda que está à disposição da Polícia Federal. Às 13h52, Joesley e Saldi entraram na PF. Joesley estava de braços cruzados. Quando os dois desceram dos carros, os manifestantes soltaram fogos de artifício. Eles vão ficar numa cela de 9 metros quadrados, sem janela. Não terão direito a banho de sol. Na superintendência da PF, fica mais fácil para os executivos receberem os advogados e para a polícia ouvi-los em depoimentos. Às 5h30 da tarde, os dois saíram da Polícia Federal e pouco antes das 6 horas chegaram ao IML para o exame de corpo de delito. O pedido de prisão dos dois executivos e do ex-procurador Marcelo Miller foi feito pelo Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, e divulgado hoje com novos detalhes da investigação. O ministro Luiz Edson Fachin autorizou a prisão dos executivos e negou a de Marcelo Miller. Janot reforça que as gravações feitas no dia 17 de março indicam que o ex-procurador Marcelo Miller agiu ilegalmente para defender os interesses dos executivos da JF, quando ainda era do MP, sem o conhecimento de seus superiores. O procurador descreve que o escritório de advocacia que contratou Miller para atuar na leniência da JF, uma espécie de delação premiada das empresas, fez uma investigação interna sobre a atuação de Miller no escritório e entregou documentos. Janot cita que há, por exemplo, trocas de e-mails entre Marcelo Miller e o então advogado do mencionado escritório, em época em que ainda ocupava o cargo de procurador da República, com marcações de voos para reuniões, referências a orientações à empresa JF e início de tratativas em benefícios à mencionada empresa. Em um e-mail que o escritório entregou à Procuradoria, a advogada Esther Flesch relata a Marcelo Miller o que já tinha comunicado ao diretor jurídico da JF, Francisco de Assis e Silva. A mensagem trata de honorários para ela e Miller por êxito, em caso de sucesso na assinatura dos acordos de leniência e de delação da JF. No dia 31 de março, quando Marcelo ainda era procurador, Esther Flesch, então sócia do escritório de advocacia, enviou este e-mail. Gostaria de falar com você, especialmente para te explicar algumas adições que fiz.
Esther anexa uma mensagem que já tinha enviado ao diretor jurídico da JF, Francisco de Assis e Silva, em que fala sobre honorários por êxito. Este trecho diz: alcançada a etapa de negociação da premiação dos acordos de leniência e colaboração, as partes estabelecerão valor de referência para a aferição do êxito da negociação, conforme critérios aqui estabelecidos. E que o êxito da negociação será aferido pela diferença entre o valor de referência e o valor global de premiação, que abrange o conjunto dos acordos de colaboração premiada e de leniência celebrados no mesmo âmbito de cruzados. Quando os dois desceram dos carros, os manifestantes soltaram fogos de artifício. Eles vão ficar numa cela de 9 metros quadrados, sem janela. Não terão direito a banho de sol. Na superintendência da PF, fica mais fácil para os executivos receberem os advogados e para a polícia ouvi-los em depoimentos. Às 5h30 da tarde, os dois saíram da Polícia Federal e pouco antes das 6 horas chegaram ao IML para o exame de corpo de delito. O pedido de prisão dos dois executivos e do ex-procurador Marcelo Miller foi feito pelo Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, e divulgado hoje com novos detalhes da investigação. O ministro Luiz Edson Fachin autorizou a prisão dos executivos e negou a de Marcelo Miller. Janot reforça que as gravações feitas no dia 17 de março indicam que o ex-procurador Marcelo Miller agiu ilegalmente para defender os interesses dos executivos da JF, quando ainda era do MP, sem o conhecimento de seus superiores. O procurador descreve que o escritório de advocacia que contratou Miller para atuar na leniência da JF, uma espécie de delação premiada das empresas, fez uma investigação interna sobre a atuação de Miller no escritório e entregou documentos. Janot cita que há, por exemplo, trocas de e-mails entre Marcelo Miller e o então advogado do mencionado escritório, em época em que ainda ocupava o cargo de procurador da República, com marcações de voos para reuniões, referências a orientações à empresa JF e início de tratativas em benefícios à mencionada empresa. Em um e-mail que o escritório entregou à Procuradoria, a advogada Esther Flesch relata a Marcelo Miller o que já tinha comunicado ao diretor jurídico da JF, Francisco de Assis e Silva. A mensagem trata de honorários para ela e Miller por êxito, em caso de sucesso na assinatura dos acordos de leniência e de delação da JF. No dia 31 de março, quando Marcelo ainda era procurador, Esther Flesch, então sócia do escritório de advocacia, enviou este e-mail. Gostaria de falar com você, especialmente para te explicar algumas adições que fiz. Esther anexa uma mensagem que já tinha enviado ao diretor jurídico da JF, Francisco de Assis e Silva, em que fala sobre honorários por êxito. Este trecho diz: alcançada a etapa de negociação da premiação dos acordos de leniência e colaboração, as partes estabelecerão valor de referência para a aferição do êxito da negociação, conforme critérios aqui estabelecidos. E que o êxito da negociação será aferido pela diferença entre o valor de referência e o valor global de premiação, que abrange o conjunto dos acordos de colaboração premiada e de leniência celebrados no mesmo âmbito de negociação. Marcelo Miller pediu exoneração do Ministério Público em fevereiro, mas ela só começou a valer no dia 5 de abril, o que mostra que ele tratou danegários e colaboradores em ações criminais. Isso vale até uma decisão definitiva do Supremo sobre a validade da delação premiada dos executivos do grupo. O Supremo Tribunal Federal divulgou hoje as explicações dos executivos da JF, Joesley Batista e Ricardo Saldi. Foi sobre a gravação que eles entregaram à Procuradoria-Geral da República e que acabou levando à prisão deles. No depoimento de Joesley Batista na quinta-feira, os procuradores perguntaram muito sobre a atuação do ex-procurador Marcelo Miller, citado na conversa gravada entre o empresário e o executivo da JF, Ricardo Saldi. Joesley contou que o primeiro contato com Miller foi feito no fim de fevereiro ou começo de março por meio do advogado da empresa, Francisco de Assis e Silva. Joesley disse que nesse primeiro contato não falou de colaboração premiada, mas nos outros sim. Joesley disse que os outros encontros em março com Marcelo Miller foram na empresa, a JBS, e que Miller se apresentava como ex-procurador do Rio de Janeiro. Joesley disse que conversou com Marcelo Miller sobre colaboração premiada, como se faz, o procedimento, se funciona ou não, e que Marcelo Miller dizia que tinha saído do Ministério Público Federal e em um mês iria para um escritório grande,
que Marcelo Miller dava orientações abstratas sobre colaboração e crimes, tendo servido para entender o processo de colaboração premiada. Já o executivo da JF, Ricardo Saldi, disse no depoimento que o primeiro encontro com Marcelo Miller foi no dia 8 de março. Nessa data, Miller tinha pedido demissão do cargo de procurador, mas ainda não tinha sido exonerado. Saldi contou que teve dificuldades em fazer os anexos da delação e que por isso procurou novamente Marcelo Miller, que disse que ajudaria, embora não pudesse instruí-lo, que escrevia os anexos e Marcelo Miller passava os olhos, e dizia Francisco de Assis e Silva para analisar o que tinha ou não ato de ofício. Já Joesley disse que nunca recebeu orientação de Marcelo Miller sobre a elaboração dos anexos da colaboração, nem sobre a produção de uma prova específica, e que Marcelo Miller nunca o orientou a gravar alguém para fins de colaboração premiada, nem o presidente Michel Temer. Também disse que nunca pagou nada diretamente a Marcelo Miller. Joesley disse ainda que Marcelo Miller jamais vendeu facilidades por ser do MPF, que Marcelo Miller, inclusive, se referia a algumas pessoas da PGR como ex-colegas, jamais como pessoas que poderiam facilitar alguma coisa. Sobre a suposta conversa com o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, mencionada no áudio, Joesley disse que nunca esteve com ele, nem em lugar público, de modo que não sabe qual é esse contexto. E que nessa data da gravação, que foi a da Operação Carne Fraca, no dia 17 de março, estava no meio da Não terão direito a banho de sol. Na superintendência da PF, fica mais fácil para os executivos receberem os advogados e para a polícia ouvi-los em depoimentos. Às 5h30 da tarde, os dois saíram da Polícia Federal e pouco antes das 6 horas chegaram ao IML para o exame de corpo de delito. O pedido de prisão dos dois executivos e do ex-procurador Marcelo Miller foi feito pelo Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, e divulgado hoje com novos detalhes da investigação. O ministro Luiz Edson Fachin autorizou a prisão dos executivos e negou a de Marcelo Miller. Janot reforça que as gravações feitas no dia 17 de março indicam que o ex-procurador Marcelo Miller agiu ilegalmente para defender os interesses dos executivos da JF, quando ainda era do MP, sem o conhecimento de seus superiores. O procurador descreve que o escritório de advocacia que contratou Miller para atuar na leniência da JF, uma espécie de delação premiada das empresas, fez uma investigação interna sobre a atuação de Miller no escritório e entregou documentos. Janot cita que há, por exemplo, trocas de e-mails entre Marcelo Miller e o então advogado do mencionado escritório, em época em que ainda ocupava o cargo de procurador da República, com marcações de voos para reuniões, referências a orientações à empresa JF e início de tratativas em benefícios à mencionada empresa. Em um e-mail que o escritório entregou à Procuradoria, a advogada Esther Flesch relata a Marcelo Miller o que já tinha comunicado ao diretor jurídico da JF, Francisco de Assis e Silva. A mensagem trata de honorários para ela e Miller por êxito, em caso de sucesso na assinatura dos acordos de leniência e de delação da JF. No dia 31 de março, quando Marcelo ainda era procurador, Esther Flesch, então sócia do escritório de advocacia, enviou este e-mail. Gostaria de falar com você, especialmente para te explicar algumas adições que fiz. Esther anexa uma mensagem que já tinha enviado ao diretor jurídico da JF, Francisco de Assis e Silva, em que fala sobre honorários por êxito. Este trecho diz: alcançada a etapa de negociação da premiação dos acordos de leniência e colaboração, as partes estabelecerão valor de referência para a aferição do êxito da negociação, conforme critérios aqui estabelecidos. E que o êxito da negociação será aferido pela diferença entre o valor de referência e o valor global de premiação, que abrange o conjunto dos acordos de colaboração premiada e de leniência celebrados no mesmo âmbito de negociação. Marcelo Miller pediu exoneração do Ministério Público em fevereiro, mas ela só começou a valer no dia 5 de abril, o que mostra que ele tratou da negociação com a JF enquanto era procurador. Esther Flesch foi demitida do escritório após a apuração interna que descobriu estes documentos levados ao Ministério Público. Janot diz que tudo indica que, em princípio, Miller teria orientado os colaboradores